Olá, bem-vindo novamente, bem-vinda, bem-vinde. Estamos começando mais um episódio do podcast de Vênus a Paraguaçu, podcast apoiado e financiado pela Lei de Incentivo à Cultura, Paulo Gustavo, querido Paulo Gustavo, eterno Paulo Gustavo. Essa lei de incentivo é do governo federal do Brasil, foi aprovado esse projeto em 2023, e chegamos ao episódio final, no episódio 4. Espero que até aqui você tenha conseguido entender um pouco alguns pontos, algumas pautas, percebido como a história constrói nossa realidade, como é importante a gente estar atento ao passado, todas as decisões políticas do mundo que a gente vive nesse momento, ela está relacionada com decisões internacionais, nacionais, né, locais e globais. E hoje eu vou finalizar com elas, as mulheres, e a gente vai costurar um pouco daquilo que a gente falou ao longo de toda esses 3 episódios, breves episódios, e aproximar isso do contexto feminino a partir de uma ação, né, como que a gente pode agir. No último episódio a gente falou um pouco sobre a mudança de tabuleiro no jogo geopolítico mundial, onde que as mulheres estavam, estão, né, como que a gente pode aproveitar essa mudança de polos, né, hegemônicos geopolíticos do poder econômico e inclusive militar, né, nesse momento tão especial da história do mundo, né, como nós mulheres podemos nos acomodar em algumas cadeiras e mesas, né, e tomarmos para nós também esses espaços. Então, acho que é importante a gente ter realmente a noção de que o mundo, ele não é, ele está. Então, quando eu tento trazer aqui algumas questões, talvez para algumas pessoas, não, eu já sei isso, eu não preciso ouvir isso, mas para quem talvez tenha 20 anos, não seja tão claro essa mudança das coisas no mundo, a velocidade, as conquistas, o que tem uma coisa a ver com a outra, né, como que a ciência, ela determina questões religiosas no mundo, como que a geopolítica determina questões econômicas do mundo, enfim, tudo isso. E eu acho que eu já comentei aqui, né, eu acredito que nós estamos num processo de receita de uma um novo formato de mundo e de pensamento, só que a gente não sabe muito se essa receita ela é doce ou é salgada. Então, nesse momento que está assando um pouco esse bolo, né, ou essa torta, a gente fica meio perdido. E também tem muita coisa distraindo e iludindo a gente, enfim, um jogo de espelhos, que faz parte também da história do mundo, né? A gente já falou das fake news e tudo mais. Então, a gente tem que estar atento, é preciso estar atento e forte, né? Defender a democracia acima de tudo, não tem como. Então, a primeira ideia hoje é, gente, como vocês podem ver, um pouco que a gente falou, principalmente nos 2 últimos episódios, o mundo ele está em constante transformação. A gente não nasceu com a ONU no mundo, né? Enfim, a gente nasceu com a ONU no mundo, mas a ONU até 100 anos atrás, menos, ela não existia. E ela determina coisas no mundo, a OTAN, né? A gente não tinha o BRICS, até 20 anos atrás a gente não tinha o BRICS, e hoje ele está determinando questões no mundo importantíssimas. Então, o mundo, ele está sempre se fazendo, ele é uma coisa viva, e a democracia, por isso também, ela é viva, e ela precisa também se ajustar, ser socorrida às vezes, né, a gente tem que ficar muito atento a isso. E daí, quando eu falo para a gente sobre um novo paradigma, né, do mundo, então, sei lá, eu vou pegar uma coisa mais palpável agora. Quando eu falo da União Europeia, para vocês, tem uma geração inteira que acha que a União Europeia sempre foi a União Europeia. Eu vi nascer a União Europeia, vi o euro nascer, né, toda essa questão da globalização ser acendida e ser iniciada, né, entre os países e tudo isso que foi decorrendo ao longo desses últimos anos,
né, na virada desse século, que a gente tem efetivamente essa coisa, olha, estamos globalizando o mundo, em muitas perspectivas, a moto, e como isso determina o nosso modo de vida, né, todas essas viagens internacionais e esse trânsito livre de turismo ou mesmo migrações, ele é super novo, né, nossos pais, nossos avós, eles não tinham essa coisa de morar longe, uma distância longe da sua terra natal, fosse uma cidade ou um outro estado, era muito raro, né, era numa condição de subsistência. Praticar esse turismo como a gente pratica hoje, isso é super novo, e isso vem do advento da globalização, né, dessa possibilidade de maior trânsitos, né, entre países e nações, enfim. Inclusive hoje a gente tem até um movimento que se auto-intitula internacionalista, que ele fala sobre quebrar essas barreiras de fronteiras mesmo, fronteiras geopolíticas e tudo mais. Não vai dar tempo de explicar, então, só para que a gente tenha a ideia que se um mundo há 100 anos atrás não era pensado como ele é hoje, o nosso mundo existe hoje, a gente pode pensar mundos possíveis e impossíveis para daqui de 100 anos, desde que a gente comece essa construção, né. E quando eu falo dessa quebra, desse mudança de tabuleiro no poder no mundo, de novas formas, novas economias, talvez novos sistemas, né, enfim, novas democracias, uma era talvez pós-capitalista. Por quê? Porque quando a gente fala desse modelo que a gente vive hoje, a gente está num limite ambiental muito crítico, né, não é novidade para todo mundo, até para o negacionista não é uma novidade, né. Então a gente precisa ter alternativas. E daí, a gente fala: "Mas para onde que corre? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come", né. Então, eu vou trazer aqui a experiência indígena, dentro daquilo que eu pesquisei e pude perceber e, né, e compreender, entender, e defendi na minha dissertação, como uma das possibilidades de novos mundos e novas sociedades, né, de futuro mesmo, de modo de vida possível e necessário, né, enfim. Então, a dissertação de mestrado que eu defendi, né, ela cita Paraguaçu, a indígena Paraguaçu, a história da Paraguaçu, falei acho que no primeiro capítulo, ela é uma figura indígena da época colonial, né, uma indígena que se casa com o português, o Diogo Caramuru, e é conhecida como se fosse a primeira família brasileira pela miscigenação entre os 2 povos, mas aquilo foi um acordo político, né, porque ao passo que os portugueses começavam a adentrar o que se chamava de sertões, né, ali na franja litorânea do Nordeste, eles começavam também a criar essas conexões e acordos comerciais com os povos que queriam, eh, trocas e que poderiam ajudá-los a desbravar, mostrar caminhos, né. Sempre que a gente fala dos povos indígenas, a gente tem uma coisa meio os povos indígenas parece que eles viviam sempre na mesma região, que eles não tinham, eh, muito trânsito, ao contrário, os povos indígenas brasileiros, todas essas grandes, rodovias que nós temos no país, na minha região, Anhanguera, Bandeirantes, Raposo Tavares, Regis Bittencourt, todas elas eram caminhos indígenas de trânsito entre os povos, e que eles foram mostrando para os bandeirantes, na época dos avanços, né. Então, assim, os indígenas, brasileiros, majoritariamente eles eram povos que de fato não migravam muito em grandes extensões, porque não havia uma necessidade climática, era isso que definia algumas migrações em grande porte de outros povos em outros países, mas eles eram coletores. Então, se eles tinham aqui uma mata com um determinado, quantidade de agricultura ou mesmo de caça, e eles, esgotavam, né, entre aspas, esgotavam aquela reserva, eles iam para a próxima área e iam fazendo essa coleta e sempre de uma forma de esperar com que a natureza
se restaurasse. Então observar um modo de vida indígena, a partir desse olhar esbranquiçado meu, né, de uma pessoa branca, com valores capitalistas, né, um modelo de exploração e de acumulação, é bem interessante e me trouxe muitos recortes e insights, assim, do que pode ser a vida e como que a gente pode transformar o nosso mundo, mesmo que de uma forma um pouco mais lenta do que a gente gostaria, mas para que a gente consiga ter não só uma segurança climática para a sobrevivência né, da população humana e de todos os outros animais, enfim, mas também para que a gente seja menos, acumulador e explorador, enfim. É fato que o capitalismo ele está sempre se renovando, ele sempre dá um jeito de se renovar, né. Mas ele tem a natureza ela é a fonte de recursos para manter o capitalismo vivo, né, a fonte de natureza, quando eu falo natureza, vamos pensar na natureza, recursos naturais, e os humanos, né, então a reprodução humana, ela é mão de obra para a produção das coisas no capitalismo e o consumo das coisas do capitalismo. E essas 2 coisas estão sendo um problema para o capitalismo hoje. Pela crise climática e a Terra não está dando conta, e 2 pela queda de natalidade absurda que está ocorrendo no mundo inteiro, né. Em muitos países, os governos estão já há algum tempo, dando benefícios sociais para que os pais, tenham filhos, porque as pessoas não querem mais ter filhos. E eu suspeito que seja uma revolução feminina silenciosa, né, mas acho que cabe investigar isso exatamente, em outro momento, mas eu suspeito. Então, a vida indígena, né, como que é a vida indígena? E assim, de novo, vou falar sobre aquela realidade que eu estudei, eu não posso falar sobre todos os pontos e todos os povos, em todos os momentos de cada povo indígena, porque eu não tenho esse conhecimento, e eu não posso afirmar nada, né. Mas eu posso dizer sobre aquilo que eu estudei, vi, fotografei e pesquisei como fonte. Então, o modo de vida indígena, primeiro que ele é pintado de uma forma folclórica rústica, muito, não civilizada, né. Isso foi um projeto de narrativa, né, de dominação desse povo e tudo mais. Um projeto de narrativa de dominação sobre seu gênero, sobre sua identificação, eh, com a natureza, sobre seu modo de vida, sua sexualidade. E quando eu falo sexualidade, eu falo da sexualidade do ponto de vista de gênero, de raça, de diferença entre os povos, né. Então até essa palavra índio, índia, ela generaliza todo mundo igual, né, todos os povos, e eles são super diferentes entre si, inclusive nos grafismos e lendas e cosmologias. Mas dentro dos povos que eu pude ter contato e estudei, existe primeiro que o modo de vida deles é diferente em relação à natureza. Porque para o indígena, ele não está na natureza, ele é a natureza. Então para ele, o mesmo valor da vida dele é o valor de uma árvore, de uma montanha, de um rio, né. Acho que o Ayrton Krenak é uma figura que tem traduzido para a gente muita coisa, porque a gente tem tido muito contato com ele, né, agora com o Ministério Indígena, a Sônia Guajajara, a Célia Chacriabá, são 2 figuras políticas e de referência para a gente hoje, mas ainda a gente não tem ainda pouca gente ainda conseguiu descascar essa ideia folclórica do indígena, porque você olha para a vida indígena, você acha que ele tem que viver dentro da floresta, que ele não pode ter acesso a um celular, não pode ter acesso a uma vacina, entendeu? Ele tem que viver como se ele fosse uma pessoa de 500 anos atrás. Porque tem essa imagem, né, rústica, né, como se o que eles vivessem não fosse altamente sábio, por desconhecer mesmo. E quando você começa a entender essa relação deles com a natureza, é muito bonito, porque você percebe o abismo que a gente se colocou e por isso que nós estamos nessa crise climática de hoje. Então, eu estive em 2019 na primeira marcha das mulheres indígenas,
e chamava Meu Corpo, Território e Espírito. Para o indígena, para o Guarani Kaiowá, existe um termo chamado tecorrá. Tecorrá é território sagrado. Para ele é assim, ele não tem uma relação de venda e mercantilização, de exploração daquele lugar que ele vive. Então vamos supor que você tem uma mata. Entre um rio e outro ali, ele nasceu, os avós deles nasceram, depois foram enterrados. Ele tem todo um respeito de reconectar, não reconectar num sentido místico com a natureza apenas, mas de plantar, de esperar o tempo do indígena é outro. Ele é o tempo da natureza, das estações, do sol, da lua, da natureza mesmo, assim, dos ciclos, né? Uma coisa circular. O que para a gente também é muito estranho, porque o nosso tempo ele é linear e do relógio, né? Então a gente quer comer a fruta mesmo que seja fora da estação dela. Eles não, eles entendem que tem hora da maçã, tem a hora da banana, tem a hora da couve, tem a hora do frio, tem a hora do sol, tem a hora do dia, tem a hora da noite. Isso para a gente é muito estranho, porque para a gente descolou tanto da natureza que a gente não consegue mais se conectar muito mesmo com ela, né? A gente passou uma coisa que amassou, né? Toda plainou, que fala, acho que é isso, né? Deixou tudo uma superfície lisa igual do tempo, né? A gente não aceita quase mais nem o dia e a noite, porque a gente hoje, sei lá, tem mercados e supermercados e academias que trabalham de madrugada. Então, né, a gente não tem mais essa coisa de estar atento e vivo sob a luz e dormindo, descansando à noite, né? É muito louco. Além disso, para o indígena, não tem essa coisa de você trabalhar e ter um monte de coisa para acumular. É lógico que ele precisa ter, hoje, principalmente, né, utensílios básicos. Precisa, sim, ter roupa, eles pararam de usar roupa porque as pessoas achavam aquilo um absurdo. Então, assim, ele começou a se vestir há 500 anos atrás por uma imposição do branco, né. Então, mas ele precisa ter roupa, que nem no Mato Grosso do Sul faz frio, então o indígena precisa ter roupa, mas ele não precisa ter roupa para ele acumular, ele precisa ter roupa para vestir, então até a relação dele com a roupa é assim, muito parecido com a natureza. Quando você come uma banana e você joga a casca de banana no chão, a natureza reabsorve e transforma. Os indígenas têm isso também com alguns itens, que eles falam: "Bom, mas isso aqui já foi, já usei", ele usa aquilo até rasgar e gastar, né. Não estou dizendo todos, tá, gente, tô dizendo que existem situações. E ele não precisa acumular. Para ele aquilo passa, aquilo vai, porque aquilo foi um ciclo. E a gente acha que porque eles não acumulam, porque o indígena não trabalha muitas vezes, né, ele já trabalha sim, de maneira formal, ele tem salário, mesmo ele morando naquela terra dele, mas assim, essa coisa dele não ser ambicioso e ganancioso como um ocidental, um branco, tem, né, essa falácia de ser uma pessoa que não é trabalhadora. Para o indígena, o trabalho na terra, mesmo que seja para alimentar a própria família, é um trabalho, tem o mesmo valor. Então, cultivar sua horta, sua agricultura, seus animais, né, cuidar dos seus animais, construir uma casa, isso é trabalho. Para ele é, porque é o que ele precisa, né. Obviamente, a gente tem uma aproximação muito grande hoje entre muitos povos indígenas e a civilização branca, eles também tiveram que se reciclar, a gente tem, doutores indígenas, a gente tem escritores indígenas, a gente tem produtores, a gente tem, enfim, indígenas que falaram: "Não, se eu preciso saber da lei do branco, eu vou estudar, se eu preciso fazer a lei do branco, eu vou estudar, se eu preciso participar da política do branco, eu vou me eleger". Nós elegemos recentemente, acho que em 2020, a primeira deputada indígena do Brasil, a Joênia, acho que ela é de Roraima. Então, assim, temos representações na política, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores,
no Congresso, temos sim. Temos agora pela primeira vez um ministério indígena, né. O Brasil é terra indígena, então eles têm muito a ensinar para a gente. E esse modo de vida deles, que é altamente tecnológico, escavações recentes demonstram como a Amazônia foi um manejo. O que que é um manejo? É uma plantação, a Amazônia não nasceu daquele jeito, do nada. Ela foi plantada por povos há milhares de anos, né, povos e povos, não só a Amazônia, né, talvez a gente descubra que a Mata Atlântica também foi, porque eles têm essa conexão, eles têm essa inteligência e essa tecnologia avançadíssima, sobre a natureza, os ciclos, o que a gente chama de agroecologia hoje, né, de uma forma bonita, científica, isso é praticado há milhares de anos, né, inclusive as questões médicas, né, são frutos de relações e dados de ancestralidades indígenas aqui no Brasil, né, remédios, enfim, tudo aquilo que não era científico, que a gente fala que é encantado, né, e com o advento da ciência ele passa a ser comprovado, porque fazia efeito, né. Então, os povos indígenas, eles nos mostram, nos dão dicas importantíssimas de como a gente pode superar essa crise climática, como a gente pode avançar numa possibilidade de um pós-capitalismo, do mundo pós-capitalista, porque para eles a não acumulação, mas o trabalho pela construção coletiva, né, até em alguns povos a maternidade e a paternidade, elas são coletivas, a criança não é desse pai ou daquele, ela é da tribo, da coletividade, do grupo, né. A a informação, a formação oral, né, para eles é muito importante, não só pelo que você está transmitindo de sabedoria e da cultura do seu povo, mas principalmente também pela conexão entre eles, né. Hoje em dia os pais falam tanto que mal conseguem conversar com seus filhos, muita gente tem se educado ou deseducado pela internet, porque não tem mais conversa, não tem mais diálogo, e os povos indígenas continuam transmitindo pela oralidade, pela conversa, né, pelos encontros humanos e do tete a tete seus valores, suas lendas, suas cosmologias, seus ensinamentos, né, e tudo mais. E eu defendo que as mulheres, né, mulheres indígenas são as protagonistas desse novo mundo, elas estão nos debates mundiais e nacionais, estão falando de meio ambiente, estão falando de crise climática, começam, né, como dissemos sobre a Dilma, ela não é indígena, obviamente, mas ela é uma mulher, ela está falando da economia, né, e possivelmente outras mulheres indígenas começarão a dialogar com esse BRICS diretamente, para falar sobre as questões climáticas, enfim, e vai se definindo isso. Então, os povos indígenas, são muito importantes para a gente entender sobre organização de base e resistência, eles resistem. Gente, o que foi de tentativa de aniquilar esses povos, assim, é uma barbárie atrás da outra. Não só no começo da colonização, mas mesmo, né, toda aquela coisa do colonial, das matanças, as gripes, as doenças, né, quase dizimaram. Depois, no Brasil Império, né, as perseguições e tudo mais. Depois, já na República, a FUNAI era um órgão, né, acho que era SPI antes da FUNAI, nasce um órgão para controle disso, como quase um cerceamento, depois, né, com a nova Constituição, que se transforma isso também, porque a gente já tinha indígenas que saíram de suas culturas e foram para a cultura branca para se colocar e se impor, como Ayrton Krenak, né, nós temos outras figuras belíssimas dessa resistência indígena na política. E agora nós estamos num outro capítulo com o Ministério Indígena, que também tem sofrido desde, né, desde seu aparecimento, sabotagens, e vai continuar sendo sabotado, e eles vão continuar resistindo, porque na base da organização deles, né, eles são muito fortes.
e eles sabem se reinventar com muito pouco, né, com muito pouco. E eu acho que isso, enquanto organização social, é uma grande dica para a gente, coletivamente mesmo, né. Apesar de tantas coisas, dessa banalidade do mal que tá né, que tá criou uma certa garra no mundo, né, o Face, que tá aí com tudo na extrema direita, a gente consegue olhar para os povos indígenas e ver como que a gente pode aprender e tentar segurar. A questão climática, óbvia, né, a relação deles com a natureza, e as mulheres, né, que são as agricultoras nesses povos, por elas terem o útero, a semente do mundo, elas são, historicamente, as agricultoras, né, quem planta e colhe, também são as pessoas que são responsáveis por transmitir grande parte da cultura, do alfabeto, né, das línguas, dos idiomas, dialetos. E acho que também de um resgate nosso, né, sobre nosso resgate como ser humano, né, a gente tem visto um retorno das pessoas a um pouco dessa coisa de querer viver melhor, né, no bem-estar com a natureza. As pessoas estão vivendo tragédias, como a gente viu no Rio Grande do Sul, por conta dessa desconexão. E a gente, né, tá vendo mais uma tragédia, mais um Rio Doce sumindo, e até quando a gente vai, né, aceitar isso? Então, acho que é um pouco isso que eu queria trazer dos povos indígenas. Vale a pena seguir algumas páginas, tem muitas nas redes sociais, tem uma organização que é só das mulheres indígenas, que é Amiga, tem no Instagram, tem no Facebook, pode seguir página da FUNAI, do Ministério dos Povos Indígenas, dessas lideranças, né, que falam muito pra gente, e leituras, né, então, por exemplo, eu estou aqui vendo o livrinho do Krenak, que não é publi. O Krenak, ele escreve muito gostoso, muito fácil, muito óbvio, né, já dizia Caetano, né, aquela música do índio, né, não por ter sido culto, mas porque sempre foi óbvio, né, virá que eu vi, e eu espero que a gente veja juntos, esse virá. Então, viva o Paraguaçu, viva as nossas cacicas e magés, né, tem pajé e tem magés, viva a coletividade e a organização das mulheres indígenas, viva a resistência indígena, demarcação é urgente, contra o marco temporal, que o marco temporal ele fala que antes de 88 não havia aquelas terras, aquilo não era daqueles povos que moram ali, mas na verdade aquelas terras nunca tiveram uma escritura, né, porque de novo, os povos indígenas trabalham com a oralidade, essa regra, desculpa, essa regra do papel branco, da escritura, isso é uma coisa do branco, né, essa coisa do papel é do branco, o indígena é acordo, é fala, né. Muito interessante, só uma curiosidade, assim, no Guarani Kaiowá não existe a palavra cerca, porque para eles a terra não é deles, a terra é dela, eles estão ali. Então dizer: "Olha, eu vou cercar aqui, isso aqui é meu", para eles não tem nenhum sentido, nenhum sentido. Então eles, na raiz do modo de vida deles, eles desconhecem isso, porque é isso, eles são natureza, não estão na natureza dominando ela, eles são. A gente precisa pensar um pouco sobre isso, nós somos o planeta, somos a natureza, somos os nossos irmãos e irmãs e, né, não estamos acima de. Acho que opa, olha a dengue. Não, falando em dengue, né, urgência climática, essa epidemia de dengue também tem a ver com isso, né. Olha lá, já foi. Então, nós vamos finalizar esse podcast, esse último episódio, de novo apresentando alguns pontos brilhantes para a gente pensar, né. Quando eu falo, por exemplo, do modo de vida indígena, né, que a criança faz parte da comunidade. Como isso pode ser uma reflexão sadia e necessária para
a discussão, o debate político, o posicionamento político das mulheres, as conquistas políticas das mulheres não indígenas também. Quando eu falo de filhos, eu falo de mãe. Quando eu falo sobre as mães que saem para trabalhar, quem fica com os filhos? Quando eu falo dos direitos reprodutivos das mulheres, quando eu falo das mais de 100 mil crianças que só em 2023 não tiveram o nome do pai no seu registro no Brasil, essa paternidade que é invisível, né? A gente sabe como que faz um bebê, precisa de um homem. Por que o nome desse pai não está lá? Como que a lei brasileira permite um aborto paterno, né? Uma negação de uma vida. Como que essas mães solos vão se estruturar no dinheiro, na fralda, no leite, na luz, no transporte, na ausência de estar com aquele filho, né, no estresse do dia a dia. Que creche que tem, que tipo de creche que tem, que tipo de mentalidade dessa sociedade que diz que a mãe ela tem que ser responsável por tudo e mais um pouco. Como que a lei prevê isso? Ela está sendo executada? Quem está defendendo as mães? Quem está falando com as mães? Quem está olhando as mães? Né? Por que as mulheres têm sempre que, até certo ponto, serem sempre certo ponto não, na maioria das vezes, serem responsáveis por essa criação dos filhos, e o Estado brasileiro ainda permite que muitos pais simplesmente vivam suas vidas e não coloquem nem os nomes nesse registro, né? Onde que está o incentivo aos avós ficarem com as crianças para as mães e pais trabalharem? Será que não seria o caso de ter uma proposta de uma secretaria, dessa criação dessa primeira infância? Será que os nossos professores, nossos monitores estão preparados para acolher essas crianças? Nossas merendas? Quem pensa isso? Como que a gente pode olhar para o modelo indígena, local, de comunidade que cria as crianças e pensar em estratégias e formas para nossas crianças, sem que elas tenham que pegar uma van sozinhas, bebezinhos, e irem e voltarem sozinhas para as creches? Veja, as mães precisam trabalhar, e essas crianças, elas vão sozinhas, muitas vezes, de van, com um estranho. Ele leva 2, 3 bebês, às vezes, mais um monte de criancinha, entrega para outro estranho. Esse outro estranho pega, cuida daquela criança para a mãe poder trabalhar. Enfim, por que a gente está fazendo isso? Esse modelo faz sentido? Então, a gente tem que começar a se provocar, né? Tá, a mulher é sua mãe? Não. Mas as mulheres, elas têm essa responsabilidade e essa ética, né? Lógico, não estou romantizando, mas a gente tem essa ética circular, né? A gente pensa mais circular de pensar em todos no ambiente, né? Sempre vai ter exceções. Então, direitos reprodutivos da mulher, né? Se eu estou falando que para indígena a criança ela é do grupo, né? O grupo vai ajudar a criar. Ela também a tal famosa rede de apoio já está posta, né? E quando uma mulher fala, olha, eu quero ser muito bem-sucedida na minha carreira, eu não quero ter filhos. Esse direito reprodutivo e a pressão social, legal, né, a negação aos seus direitos reprodutivos e a opressão que ela sofre, né, isso não pode ser determinado por uma religião ou por um Estado. Ela tem que sentir apoio, né? A gente vem de uma discussão super triste, né, da tal do projeto, né, de culpabilizar as vítimas estupradas, né, a cadeia. Então, você mata 2 vezes a pessoa. Mulher nenhuma, menina e mulher nenhuma que foi estuprada,
ela volta inteira. Uma parte dela ali morreu, gente. Enquanto a gente não falar sobre isso, vai continuar num debate só religioso, como se a gente estivesse matando o menino Jesus. Gente, nós não somos a Virgem Maria. Nós precisamos falar dos direitos reprodutivos das mulheres, né? Assim como também a gente precisa falar sobre essa paternidade conveniente dos homens, né? Pagar só uma pensão resolve? Resolve, gente. Só o dinheiro resolve? Quanto custa uma creche? Se a mãe quiser colocar numa creche melhor, ou, tá, ela até consegue colocar numa vaga numa escolinha, mas se ela quiser pagar um contraturno, se ela quiser descansar, quem está defendendo reorganização local, e de que forma, local ou mais ampla, né, nacional ou estadual, sobre isso, sobre o direito das mães, né, sei lá, casa de apoio, entende? Para essas mães fazerem um pré-natal mais humanizado. Não adianta mandar só no postinho, entendeu? Fazer de qualquer jeito. As adolescentes, muitas vezes que têm gravidez recorrente, elas engravidam porque elas querem, assim, de uma maneira, ai, quero ter 200 filhos. Esse papo de, ai, Bolsa Família. Gente, pelo amor, se alguém conseguir ser madame, sustentar filho, com o dinheiro do Bolsa Família, eu corto meus dedos fora. Sabe, a gente precisa começar a derrubar isso. Bolsa Família não é nada perto do que uma mãe precisa para criar um filho. Eu eu queria lançar um desafio aos pais para eles sustentarem os bebês deles com a pensão que eles dão, ainda serem alcoólatras, usarem roupa de marca, sei lá, tudo isso, fazer cabelo igual eles falam que as mulheres fazem. A gente precisa começar a enfrentar esses debates e derrubar esses mitos, sabe? Ok, pode ser que alguém consiga, né? Alguém tenha, sei lá, feito alguma coisa, assim, tenha uma malandragem com um ex, com o pai, mas, gente, isso não é regra. Isso é exceção. E a gente só fala de exceção. Exceção do Bolsa Família, exceção de quem engravidou mais de uma vez, porque sabia o que estava fazendo, porque queria dar o golpe. Gente, sabe? A, a, às vezes, a mulher, a adolescente, ela só tem carinho durante a gravidez. Aliás, ela não tem violência durante a gravidez. Porque às vezes ela apanha tanto que só quando ela está grávida ela para de apanhar. Vocês já pararam para pensar sobre quanto isso é triste? A pessoa muitas vezes acha que a gravidez é um lugar que ela vai ser amada e reconhecida. Então, isso é real, tá? Vamos começar a discutir sobre isso. Esse pré-natal, que pré-natal é esse? Vamos entender. É primeiro, segundo filho, como, por quê? Tá, isso já existe, mas tem que dar um apoio, tem que fortalecer. Não adianta você falar para a pessoa, olha, vamos tentar pensar aqui, numa, né, vamos pensar na educação sexual. Primeiro você tem que começar com a educação sexual, que é outro tema também que foi demonizado, né, há uma década atrás. A gente parou de falar de ISTs, né, doenças transmissíveis sexualmente, paramos de falar sobre gravidez e adolescência, paramos de falar sobre um monte de coisa que evitava gravidez, evitava violência, evitava assédio, né, evitava vários tipos de violência. A gente parou de falar disso, a gente precisa voltar a falar sobre isso, né? Cobrar dos candidatos, candidatas, cobrar do governo, cobrar do Estado, né, das instituições, porque esse discurso, ele realmente, ele deve acontecer na base social, mas ele tem que vir de cima, algumas coisas são institucionais, não tem como, né? Anotei aqui, né, essa violência de gênero, sexual, patrimonial, psicológica, física. A gente tem uma epidemia dessa violência que a gente não está conseguindo segurar, ela só está aumentando e se alastrando. Ela começou a ser demonizada, como se as mulheres estivessem mentindo para ter privilégios, né? Alguma coisa de troca. Então, ela nem apanhou do marido, isso daí é só para ganhar seguidor na internet, por exemplo. Gente, não é novidade para ninguém, os fatos estão aí, os índices estão aí. A gente precisa interromper. Isso é uma coisa endêmica na nossa sociedade. E, infelizmente, as mulheres que têm que se colocar na frente e chamar os homens também. Vamos junto, né? É um trabalho que
é desmontar toda uma teia invisível do privilégio, da a gente é tratado como subhumanidade, né. Então, o homem está acima da gente, né. Então existe também desmontar essa teia envolve em falar assim: "Olha, as mulheres também precisam ganhar mais. Não adianta você me dar direitos, se você não me dá oportunidades iguais e dinheiro. A mulher também quer dinheiro para ela não ter que ficar vinculada a um casamento que ela é violentada, que ela é abusada, assediada, que ela apanha. Ou vocês acham que as mulheres gostam de ficar com os homens que batem e espancam elas? Gente, lógico que não. Mas às vezes é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência, sim. Então, quando o Bolsa Família foi instituído, só no Nordeste mais de 1 milhão de mulheres se divorciaram. Por quê? Porque com aquele mínimo que foi dado como transferência de renda, como projeto social para elas, elas puderam separar de relações abusivas. Isso é emancipação da mulher. E essa emancipação, ela passa pelo dinheiro. O trabalho invisível feminino que não é pago, ele é detonador, ele acaba com a gente. A gente fica estressada, cansada. A gente também quer um tempo para relaxar. Quando o homem chega em casa e fala: "Ah, estou cansado para lavar a louça", nós também estamos exaustas. E duplamente, porque a gente tem que ficar repetindo para que vocês lavem, porque todo mundo comeu naquela casa. Então a gente precisa debater essas coisas. A gente ganha 40% a menos nos índices que os homens. Se os homens ganham mais que nós, por que que eles fazem menos que a gente? Não faz sentido, entende? Então a gente trabalha mais, né, fora de casa, dentro de casa, e continua ganhando menos. Então isso é muito injusto. No modelo indígena, existe a divisão entre as tarefas masculinas e femininas. Não necessariamente na lógica nossa, mas eles não entendem assim: "Ah, é porque eu sou homem, e daí isso e aquilo, e eu sou mulher, então isso e aquilo". Não, é assim: "Olha gente, para funcionar aqui, isso a nossa comunidade, cada um tem que ter uma função". Então, por exemplo, como eu falei, as mulheres têm útero, elas vão plantar, porque elas estão em conexão com a terra. Os homens são mais fortes, conseguem correr mais, né, geralmente, têm mais, fisicamente um porte mais forte, então eles vão caçar. Eles vão, caçam, se precisar subir numa árvore rapidinho, eles sobem, né, eles não menstruam, então também, não tem aquele momento difícil, porque também a menstruação ela é super respeitada, porque ela é natural. Então, se as mulheres fossem só as mulheres fossem as caçadoras, sei lá, poderia ter um momento ali de baixa caça, por toda uma questão hormonal da mulher, enfim. Não nessa tradução, mas eu estou traduzindo já de uma forma objetiva, racional. Então a gente tem muitas coisas que a gente pode pensar, as nossas escolas, as nossas creches, os contraturnos que as mães precisam. Se a mãe não trabalhar o dia inteiro e ela quiser que a criança dela vá 2 tardes para o contraturno para ela poder, lavar uma roupa tranquila, limpar uma casa tranquila, adiantar uma comida, tá vendo? Ela tá trabalhando. Ou se ela só quiser sentar e ter um momento que ela estude, que ela ouça uma música, é um direito dela, tá? Então se a gente precisa cobrar menos da mulher, enquanto a gente não consegue cobrar menos e a lei não reverte para igualdade, para equidade da responsabilidade, a mesma coisa para o pai e para a mãe, a gente precisa ter mecanismos que suportem essa mulher. Porque por mais que a gente tenha rede de apoio, muitas vezes no privilégio, não é suficiente, o Estado tem que estar lá. A gente tem que pensar em transporte público e privado. A gente ganha 40% a menos. O carro deveria custar 40% a menos pra gente. Lógico. E detalhe, a gente deveria ganhar o carro e desconto na cadeirinha da criança, tá? Mãe solo. Mãe solo já é a renda só dela. Muitas mães ganham uma mixaria de pensão, não dá para fralda. Então, sabe?
Basta que os homens paguem a pensão, nesse formato que eles pagam, tem um monte de... Eles estão pagando, às vezes, 30%, 40% de um valor calculado com base no salário mínimo, e eles ganham muito mais. Tem jogador que ganha 8 milhões por mês, negando pensão de 8 mil reais para a filha. Estou falando de agora. 8 milhões o cara ganha. Ele está negando uma pensão de 8 mil reais. Está pedindo a guarda da filha para não ter que pagar a pensão. Sabe por que historicamente a guarda fica com a mãe? Para evitar os abusos sexuais. É por isso que no Brasil a guarda tende a ficar com a mãe. Porque estatisticamente as crianças que ficam com a guarda dos pais ou de uma figura masculina, elas são abusadas. Tá? Então, quando a gente fala de feminismo, a gente fala com propriedade porque precisa se pensar a partir da mulher. Uma mulher adulta, ela tem, talvez, condições de se defender de um abuso. Talvez, quando ela não acaba morta. Mas uma bebê não. Uma criança não. E isso não tem a ver com classe social. Isso tem a ver com formação do caráter histórico do masculino, em voga hoje, tá? Infelizmente. A gente precisa pensar sobre habitação segura, habitação eficiente, habitação de baixo custo, mas de alta qualidade, para as mulheres com filhos, mulheres com maridos e filhos, habitação perto e possível, dentro de um saneamento decente, dentro da oportunidade de compra decente, seja de uma comida, de uma roupa, do material escolar, seja perto de uma escola, de uma creche, seja organizando de uma forma estratégica formação para essas mulheres, para essas mães, cursos, formação de base, formação escolar, formação técnica. Uma mãe que tem que perder 2 horas do seu dia num trânsito para chegar no seu trabalho e mais uma, pelo menos, para estudar, ela não vai estudar. Ou ela sobrevive, ou ela estuda e se forma. Precisamos pensar nisso, tá? E acho que também outras organizações que são privadas, né, são público-privadas, como ONGs e instituições, né? Eu acho que repensar a fórmula que elas usam, né? Não adianta elas acolherem só as crianças e serem trabalhos pontuais. Muitas vezes essas organizações elas vêm com um cunho religioso, que inclusive violenta, né, aquelas crianças que às vezes são de uma região mais pobre, tem uma outra religião, a gente sabe como, infelizmente, a intolerância religiosa, ela tem entrado, né, dentro dos lares, e tem obrigado uma certa população a recuar em suas crenças, suas ancestralidades, né, sua natureza, né, sua formação. E essas ONGs, elas são decisivas, muitas vezes, nesses bairros, né, como opção de contraturno, opção de formação, opção de arte, opção de cultura, né, até de comida, né, sobrevivência. Temos que pensar na nossa merenda, né, o formato que ela é entregue, por quem ela é entregue, como ela é auditada, né, acompanhada dentro das regras, se aquilo está sendo suficiente, enfim. Tem muita coisa que a gente pode aprender, né, com o modo de vida indígena, olhar para a realidade do mundo, olhar um pouquinho da perspectiva das mulheres, verificar se realmente o mundo tem que continuar desse jeito, se não tem outras formas, né? O que essas mulheres indígenas têm ensinado sobre cozinhar junto, criar junto, militar juntas. As mulheres indígenas levam seus filhos para toda manifestação, elas levam seus filhos para cultivar junto, é um ensinamento, né? A gente está ensinando nossos filhos, ou a internet está ensinando, né? Não tem como a gente falar de mulher sem falar das nossas crianças, do nosso futuro. Os nossos jovens que já estão aí, né?
E nesse debate os meninos são incluídos, né, diretamente. Que tipo de homens nós estamos formando, diferentes desses, que não nos permitiam, não nos convidavam para estar à mesa, e agora a gente quer que nos convidem, ou mais. Nós queremos nos sentar sem que eles nos matem, nos deslegitimem, né, a fala, enfim. Que eles aprendam a nos amar, a nos elogiar, não pela beleza, pela inteligência, pelo poder, pela sagacidade, pela esperteza, pelas ideias, pela criatividade, né, pela nossa força, né. Então acho que é isso. Falamos muito, eu queria falar sobre alguns nomes de algumas mulheres importantíssimas na história. Eu acho que eu vou fazer um outro episódio depois só sobre elas, mesmo esse sendo o final, acho que dá para fazer mais um. E para que a gente conheça esses rostos, conheça esses nomes, e a gente se inspire enquanto mulher para continuar nessa resistência, nessa organização nossa, para que a gente não seja uma coisa, uma célula dentro de um sistema que não nos aceita e não é feito para nós e conosco, e com toda esperança de futuro, tá bom? Muito obrigada por chegar até aqui. Vamos juntas, lembremos das palavras de Cláudia, nossa presidenta do México. Quando eu chego, não chego sozinha, chegamos todas. E a gente está chegando já, todas as nossas antepassadas, negras, indígenas, brancas, asiáticas, têm lutado, o mundo está cheio de revoluções feministas, importantíssimas e decisivas, e a gente não pode permitir que a gente continue ganhando 40% a menos, tendo só 20% de representação na política, e que a gente perca amigas, mulheres, diariamente para violência, para abusos, e, enfim, todas essas mortes vivas que a gente vê acontecer, para além dos feminicídios, né, que antecedem o feminicídio, e a gente não pode deixar os nossos direitos serem retirados. A gente tem que se manter firme e unida, tá bom? Muito obrigada, e vamos todas juntas, todas chegaremos a salvo. Obrigada, homens que estiveram aqui, vocês são bem-vindos sempre. Um abraço.